Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse e siga @PaliPapers no Instagram e na sua plataforma de podcast preferida. Olá, eu sou Claudinha Aia e é uma satisfação estar aqui hoje apresentando o primeiro episódio do Pali Papers. Pali Papers, mais do que um podcast, é um projeto que tem por objetivo aproximar o conhecimento científico em cuidados paliativos de quem atende na prática os pacientes nessa área de atuação, nessa especialidade. A ideia é que consigamos traduzir esse conhecimento em algo que possa ser apropriado pelas equipes e que possa ser, então, utilizado na prática do dia a dia. Para isso, nós vamos utilizar uma metodologia que vai incluir a apresentação de um estudo, de um capítulo de um livro, de um protocolo, de um guideline. Nós vamos fazer uma discussão de como foi produzido esse material, em termos de metodologia científica ou de construção mesmo. Sempre que possível, nós gostaríamos de ter aqui os autores desses materiais, caso eles sejam nacionais, especialmente. E depois, ao final de cada episódio, a parte mais importante é fazer um momento onde nós vamos aproximar este conhecimento da prática. Como a gente aplica, como a gente acredita que possa ser aplicado esse conhecimento na prática de quem está aí na vida, fazendo cuidado paliativo. Esse foi um sonho gestado por muito tempo. Começou lá em 2023 e a primeira pessoa que ouviu a respeito dessa ideia e que me apoiou e que desenhou o nosso logo, que vocês vão ver nas redes sociais, foi a Ana Cláudia Mesquita, enfermeira, professora da Universidade Federal de Alfenas, que infelizmente não poderá estar aqui com a gente hoje no primeiro episódio do Pali Papers. Duas andorinhas não fazem verão, então muitas outras pessoas estão apoiando, colaborando, construindo, ajudando a desenvolver a ideia e colocando em execução esse projeto. Vão estar com a gente Edson Vidal, Mariana Guiar Bezerra, Poliana Souza, Sabrina Ribeiro, Sara Nanda, Yuri Pinheiro e as duas pessoas que estão hoje aqui para apresentar o Pali Papers, que são a Ana Flávia e o Rodrigo, que eu queria que se apresentassem agora. Oi, Cláudia, muito obrigada pelo convite para participar desse projeto maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Ana Kelly, eu tenho formação em cuidados paliativos lá pelo Einstein. E hoje eu estou aqui em Londres, no Imperial College, como Clinical Fellow. Olá, eu estou muito feliz de estar aqui também. Meu nome é Rodrigo Santos, eu sou natural de Minas Gerais, sou médico, fiz a faculdade na UFRJ, depois fiz residência de clínica médica em Curitiba e vim para São Paulo para fazer residência de medicina paliativa no HC. Desde então fiquei no HC, trabalho como assistente lá e sou coordenador de algumas equipes de cuidado paliativo na Reddor. Eu sou Claudinha Aia, quem não me conhece, eu sou médica, gaúcha, formada na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas do Rio Grande do Sul, residência em Porto Alegre. Moro aqui em São Paulo já há alguns anos, sou casada com o Lauro, mãe do Chiquinho, da Liz e do Truman, que eventualmente vão aparecer aqui nesse podcast com seus sonzinhos, visto que são 3 cachorrinhos. Prestei, título de especialista de clínica médica há algum tempo e esse ano a área de atuação em medicina paliativa, ambos títulos que me deixam muito feliz e orgulhosa. Eu gostaria de passar para a estrutura do nosso episódio de hoje, então, como serão os próximos, Todo esse prólogo foi para apresentar para vocês o que é o Pali Papers, e eu queria passar, então, para a apresentação do nosso primeiro artigo. Antes de apresentar o artigo propriamente dito, eu preciso contar uma historinha para vocês, porque a ideia era, nesse primeiro episódio, prestar uma homenagem para o artigo que talvez seja o artigo mais citado em cuidados paliativos. Ele tem mais de 6.500 citações desde que ele foi publicado em 2010 no New England, que é o artigo da doutora Jennifer Temmel, que pela primeira vez, de forma estruturada, como foi aquele estudo, fez um ensaio clínico randomizado comparando a introdução de cuidados paliativos precoces na jornada do paciente com câncer de pulmão avançado versus a não introdução desse cuidado paliativo precoce, atendimento padrão com a equipe de oncologia. E conseguiu demonstrar
que a introdução precoce do cuidado paliativo na jornada desse paciente trazia não apenas melhoria de qualidade de vida, mas também aumento de sobrevida, um achado até bastante comentado desde aquela época. Acontece que tentativas e tentativas que não davam certo da gente gravar, a gente não conseguia se encontrar, não conseguia horário, nada dava certo. Eu disse assim, chega, é um sinal, vamos mudar de artigo. Mas eu não queria fugir da Jennifer Temel e a solução foi dada pelo destino. E esse ano, no primeiro semestre, foi publicado um novo artigo do grupo da doutora Jennifer, e um artigo muito interessante, que então foi o escolhido para ser apresentado aqui para vocês hoje. Eu vou passar a palavra para a Ana Flávia, para começar a apresentação, então, desse artigo, falar um pouquinho para a gente do porquê que ele foi feito, e ao longo da apresentação da Ana, a gente vai fazer algumas pausas para a discussão dos achados científicos mais relevantes, das questões científicas mais relevantes, que vão ir ajudando o nosso ouvinte, aos poucos, a entender melhor o que é um artigo científico, como ele é construído, a importância de um determinado estudo sobre outro, permitindo, ao longo do tempo, que as pessoas possam ler e compreender melhor essas fontes de conhecimento. Ana. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse estudo que trouxe um novo jeito de pensar os cuidados paliativos para os pacientes com câncer de pulmão avançado. Ele se chama Stepped Palliative Care for Patients with Advanced Lung Cancer e ele foi publicado no JAMA agora em 2024, como a Cláudia falou. Antes de entrar no estudo em si, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre os autores, que são pessoas super importantes para o mundo dos cuidados paliativos. A doutora Jennifer Temel, como a Cláudia já falou, uma referência mundial na oncologia paliativa, e lá em 2010 ela mostrou, por esse estudo que a doutora Cláudia comentou também, que os cuidados paliativos precoces não só melhoram a qualidade de vida, mas também podem aumentar o tempo de sobrevida dos pacientes. E isso meio que virou o jogo no jeito que a gente via os cuidados paliativos, que antes eram mais ligados só ao fim de vida, tanto que hoje em dia boa parte dos protocolos que a gente segue vem dessa ideia. Além dela, tem a Vicki Jackson, que é especialista em formar equipes de cuidados paliativos, e o Joseph Greer, que é focado no suporte emocional, psicológico para os pacientes com câncer. Esses três estão por trás de várias iniciativas que juntam os cuidados paliativos e integram ele desde o diagnóstico, dando suporte médico e emocional desde o começo da doença. Ana, ainda bem que você falou sobre os autores, porque assim, né, moram no nosso coração, assim, tietagem total para esse grupo. A gente não tem, assim, palavras para dizer o quão importantes são os estudos produzidos por esse pessoal. Agora, falando então diretamente sobre o estudo. A gente sabe que os cuidados paliativos são, às vezes, mal entendidos, como se fossem só cuidados de fim de vida, mas que eles fazem muito mais do que isso. E a gente também sabe, por conta da doutora Temel, que receber cuidado paliativo é melhor do que não receber. Isso já está estabelecido. A grande questão agora que ela traz é como fazer com que esses cuidados cheguem a todo mundo, especialmente um sistema de saúde com recurso limitado. É aí que entra o estudo que a gente vai discutir hoje. Então, um dos maiores problemas do sistema de saúde é que, mesmo sabendo dos benefícios dos cuidados paliativos precoces, e de novo, a gente já sabe disso definitivamente, sem sombra de dúvidas, que ter cuidado paliativo é melhor do que não ter. Nem sempre a gente tem profissionais suficientes para oferecer esses cuidados. Isso faz com que muitos pacientes só comecem a receber os cuidados paliativos muito tarde, muitas vezes nas últimas semanas ou dias de vida. E, além disso, agora já passou um bom tempo desses primeiros estudos e a gente está vendo que muitos pacientes com câncer estão vivendo mais do que a gente pensava que eles poderiam viver. E aí o que acontece? O paciente acaba não tendo uma qualidade de vida tão boa quanto ele poderia. E isso sobrecarrega ainda mais as equipes que já têm pouco recurso. A solução para isso não é simples, mas o estudo traz um modelo que pode ser uma boa saída, para lidar com a falta de recursos sem deixar de lado a qualidade no atendimento. Então vamos lá. O estudo testou um modelo novo chamado de Stepped Care, que a gente está traduzindo como cuidado escalonado. A ideia é que nem todos os pacientes precisam do mesmo nível de intervenção o tempo todo. Então, em vez de consultas regulares para todo mundo, que é um modelo mais tradicional do cuidado, o cuidado escalonado ajusta a frequência das consultas e o nível de intervenção de acordo com o que o paciente está precisando naquele momento. E o estudo foi feito para testar a seguinte ideia: será que esse modelo mais flexível conseguiria manter os mesmos resultados em termos de qualidade de vida para os pacientes com câncer de pulmão avançado?
Na verdade, o mais certo seria dizer que eles procuraram saber se esse novo modelo de atendimento seria não inferior ao jeito tradicional. Mas, enfim, a proposta era investigar se o modelo escalonado seria tão eficaz quanto o modelo tradicional em termos de qualidade de vida, mas com menos consultas e menos pressão nas equipes. O jeito que eles fizeram isso foi fazer vários monitoramentos ao longo do tempo, ao invés de fazer várias consultas. Eles foram vendo como estava a qualidade de vida dos pacientes que, teoricamente, não estavam precisando de um cuidado tão intensivo naquele momento. Então, entrando um pouco na parte da metodologia, mas o Rodrigo vai comentar melhor sobre isso aqui daqui a pouco, esse foi um ensaio clínico randomizado, prospectivo, não cego e de não inferioridade, o que aconteceu em 3 dos maiores centros médicos dos Estados Unidos, o Massachusetts General Hospital, o Duke Cancer Institute e a Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Os pesquisadores escolheram pacientes maiores de 18 anos que tinham um diagnóstico novo de câncer de pulmão avançado e que não estavam recebendo nenhum tratamento com intenção curativa. Esses pacientes tinham um score ECOG de 0 a 2 e não estavam recebendo nenhum tipo de acompanhamento paliativo até o começo do estudo. Então, a amostra foi composta por 510 pacientes que tiveram sua primeira consulta marcada com o time de paliativo 4 semanas depois de serem recrutados para o estudo. Essas consultas no início eram cara a cara, mas como o estudo pegou um pedaço da pandemia do Covid, depois elas passaram a ser feitas por telemedicina. E os pacientes foram, então, divididos em 2 grupos. O primeiro, o grupo daqueles que receberam cuidado paliativo precoce e intensivo, mas no modelo tradicional, ou seja, o grupo controle. Então, eles recebiam visita do time de paliativo a cada 4 semanas, de um jeito fixo, independente de qualquer coisa. E quando eles eram internados por qualquer motivo, eles recebiam visita também do time de paliativo dentro do hospital. Então, esse é o grupo 1. O grupo 2 é daqueles que receberam o modelo novo de cuidado que está sendo proposto, que a gente está chamando de modelo escalonado. Esse cuidado escalonado começava com passo número 1. Então, depois da primeira consulta, esses pacientes só iam receber outra se alguma coisa mudasse na vida deles. Então, se tivesse uma mudança no tratamento, se eles estivessem internados por algum motivo qualquer. E, além disso, esses pacientes não recebiam visita do time de paliativo se eles ficavam no hospital internados por qualquer motivo. A partir dessa primeira consulta, os pacientes do grupo escalonado eram monitorados a cada 6 semanas através de uma ferramenta chamada FACT-L, que mede qualidade de vida. Se em algum momento alguma coisa acontecesse, como eu já falei, mudança no tratamento ou internação, ou se a pontuação nesse questionário FACT-L caísse 10 pontos ou mais, aí esses pacientes mudavam para o passo número 2 e começavam a ter o mesmo nível de cuidado do primeiro grupo, do grupo controle, até o fim do estudo. Ou seja, eles então começavam a ter visita de cuidado paliativo a cada 4 semanas e começavam a ser vistos pelo time de paliativo caso ficassem internados. Então, só recapitulando aqui, tinham 2 grupos. O grupo 1 era o grupo controle, que recebia visita a cada 4 semanas e também se ficasse internado. E o grupo 2, sendo atendido pelo modelo de cuidado escalonado, só tinha consulta inicial e a partir daí um monitoramento para ver como estava a qualidade de vida deles a cada 6 semanas. E se alguma coisa mudasse, a qualidade de vida, o tratamento ou alguma internação, eles recebiam então um upgrade na intensidade dos cuidados, ficando igual ao grupo 1. Perfeito, Ana. Obrigada por essa apresentação desse início aí do trabalho. A gente ainda vai pegar os resultados com a Ana Flávia, mas eu acho que nesse momento a gente já tem alguns elementos de construção desse estudo que eu gostaria que o Rodrigo esclarecesse um pouco melhor para a gente entender essa sopa de letrinhas aí, RCT, não inferioridade, etc. Perfeito. Então vamos lá. Quando a gente fala um RCT, a gente está falando de um ensaio clínico randomizado, Randomized Clinical Trial. Esse tipo de estudo é um estudo em que é feita uma intervenção, por isso é o nome de ensaio, e ele é feito em 2 populações que são divididas aleatoriamente. Isso é feito para diminuir os vieses. A gente aloca os pacientes de uma maneira aleatória entre os 2 grupos para que eles sejam representativos daquela amostra. E ele é um estudo de não inferioridade. Por vezes a gente tenta fazer estudos de equivalência, em que A é igual a B, de superioridade, em que A é melhor do que B, ou de não inferioridade, que A não é pior do que B. Por que a gente faz isso? Quando a gente tem algo que já funciona, a gente considera aquele o padrão ouro do tratamento, a gente compara outros tratamentos para ver se são tão bons quanto ou melhor. E aí isso impacta muito na parte do planejamento do estudo. Existe um cálculo de tamanho amostral que é diferente dependendo se o estudo é de equivalência ou de não inferioridade.
Então, esse estudo foi feito pensado como não inferioridade para ser mais fácil de coletar dados, um número de pacientes menor, mas que já trouxe para a gente bastante resultado interessante. Falando do RCT, é importante a gente contextualizar ele dentro de todas as publicações, né? Dentro da medicina baseada em evidência, a gente tem uma pirâmide em que você vai ter na base fatores que são mais frequentes, mas que têm menos peso. Então, a opinião de um especialista, você pode ir subindo para outros tipos de estudos que não são prospectivos ou que não são controlados, por exemplo, pela randomização. Então, você tem caso controle, coorte, e você vai ter como o melhor tipo de estudo os RCTs, né? Os RCTs que são bem feitos, têm pouca chance de viés, trazem para a gente uma informação muito mais importante. Acima disso, a gente tem as meta-análises e revisão sistemáticas, que são quando a gente pega vários RCTs diferentes, junta os resultados deles e analisa de uma maneira mais refinada. Então, a gente tem, por exemplo, como a Ana falou, para cuidado paliativo precoce, a gente já sabe, sem sombra de dúvida, que funciona, que é bom. Isso a gente tem várias meta-análises sobre isso. Agora a gente tem um RCT novo sobre esse tipo de cuidado que está sendo chamado do cuidado paliativo escalonado. Rodrigo, essa fala foi muito esclarecedora. Eu acho que agora a gente precisa ver os resultados desse estudo. Ana, você pode dar continuidade, então, com a apresentação do artigo? Então vamos lá. Primeiro, os autores definiram que o desfecho primário seria a qualidade de vida do paciente medida pelo FACT-L, com 24 semanas de participação no estudo. E definiram que os desfechos secundários seriam a quantidade de visita de cuidado paliativo e o tempo que esses pacientes acabaram ficando no hospice, quando a doença deles evoluía para fim de vida. E também fizeram algumas medições e considerações sobre sintomas de depressão e entendimento de prognóstico, tudo com 24 semanas depois do início de cada paciente no estudo. Então, entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2022, 510 pacientes foram divididos entre os grupos 1 e 2, que a gente já mencionou, que era o modelo tradicional e o modelo escalonado. Desses 510, eles tinham 291 pacientes que tinham completado o FACT-L direitinho nas 24 semanas. Aí, primeiro falando sobre as intervenções. Nesse período de 24 semanas, 26% dos pacientes do grupo escalonado já tinham ido do passo 1 para o passo 2. E falando sobre o achado principal, que foi o desfecho primário, eles viram que os scores de qualidade de vida no FACT-L, no grupo de cuidado escalonado, não tinham sido inferiores, em comparação com o grupo controle. Ou seja, quem tinha recebido o cuidado mais tradicional e quem tinha recebido o novo modelo escalonado, mostrou que teve uma qualidade de vida equivalente, aparentemente sem nenhum prejuízo mesmo recebendo menos visitas. E falando dos desfechos secundários, então com 24 semanas, eles viram que o número de visitas de cuidado paliativo no grupo escalonado tinha sido bem menor. Eles receberam 2,4 visitas em média, enquanto o grupo controle recebeu 4,7 visitas. Além disso, entre os pacientes que faleceram nos hóspices, o tempo de estadia nesses hóspices foi menor dentro do grupo de cuidado escalonado, 19,5 dias contra 34,6 dias do grupo controle. Outros achados também foram que, dos dois grupos, não teve nenhuma diferença tão grande com relação ao entendimento do prognóstico e nem com relação a sintomas depressivos. Então, um resumo. O que chama atenção é que o modelo escalonado conseguiu manter a qualidade de vida dos pacientes em níveis semelhantes ao modelo tradicional. Isso é super importante, porque quer dizer que mesmo com menos consultas, os pacientes conseguiram manter uma boa qualidade de vida. E também, o grupo do cuidado escalonado recebeu praticamente metade das consultas e manteve a mesma qualidade de vida. Resultados bem robustos esses, né? Um estudo que custou muito para conseguir juntar essa amostra, pegou pandemia no meio, então tem seus méritos mesmo. Mas nem só de bons resultados vive um estudo, né, Rodrigo? Então comenta aí pra gente. Teve alguns pontos que os próprios autores citam no artigo como pontos que precisam ser considerados e que a gente sempre tem que levar em consideração. Por vezes, os autores são muito claros em relação a esses pontos fracos do artigo, outras vezes a gente é que precisa, na análise do artigo, perceber que existem algumas fragilidades que podem impactar na qualidade desse resultado. Sem dúvida é um trabalho muito sólido, né? A gente percebe, assim, de principais pontos fortes. Ele é um RCT, então ele tem essa metodologia mais robusta e ele é um RCT multicêntrico. O que quer dizer? Eles coletaram dados em 3 centros diferentes. Então, se tivesse algum problema de um dos centros que poderia enviesar alguma coisa ou que estivesse selecionando uma população muito específica,
isso é um pouco minimizado ao fato de ter mais de um centro coletando. Mas são 3 centros pouco diversos, né? Então, na mesma região dos Estados Unidos, a gente vê que pela população não tem tanta variação étnica. Então, esse é um ponto fraco que os próprios autores comentam. Além disso, a gente tem outros pontos fortes que são: esse trabalho seguiu, né, uma metodologia muito semelhante da publicação anterior, então eles seguem um modelo que já funciona, mas que eles mantêm a mesma ideia, eles não fizeram grandes mudanças na maneira de oferecer o cuidado paliativo precoce, e eles tinham publicado lá em 2022, no British Medical Journal, o protocolo de pesquisa. Então, antes deles analisarem os dados, eles já tinham mostrado para a comunidade científica o que eles estavam fazendo, então isso também é uma coisa que dá mais transparência. Agora, a gente pode falar um pouco da validade externa desse trabalho, né? Então, quando a gente percebe que eles selecionaram pacientes com ECOG 0 a 2, a gente sabe que isso não é tão representativo de todos os cenários. Muitas vezes aqui no Brasil a gente acaba tendo acesso a pacientes num contexto de funcionalidade mais limitado. E além disso, a gente pode olhar que o limiar de não inferioridade, que é o que eles definiram para chamar que a intervenção escalonada é não inferior à intervenção tradicional, foi de 4,5 pontos no FACT-L. O FACT-L ele vai de 0 a 136. E no estudo anterior, lá de 2010, a gente viu que a diferença da média dos pacientes que receberam cuidado paliativo dos que não receberam cuidado paliativo foi de 6,5 pontos. Nesse estudo, eles escolheram um limiar de 4,5. Então, é possível fazer essa crítica que a escolha do limiar de não inferioridade deles foi um pouco generosa. Eles jogaram no seguro. Mas, na prática, o valor de P foi muito baixo, e mesmo se eles tivessem colocado um valor de não inferioridade menor, provavelmente ainda seria estatisticamente significativo. Mas eles, quando partiram, eles partiram desse lugar mais de segurança e deram uma margem grande para eles. Isso aí, Rodrigo. Acho que, apesar de ter jogado no seguro, realmente o resultado foi muito diferente, né? Então, não tem dúvida que esse modelo, então, proposto, onde você começa com uma consulta para todo mundo, mas passa a monitorar essas pessoas de alguma maneira, que no estudo a Ana já explicou como foi, e volta a atendê-las à medida que esses triggers, né, esses gatilhos são disparados, e aí, a partir disso, essa população passa a receber as consultas, né, de cuidado paliativo a cada 4 semanas. Eu acho que um ponto importante da gente citar é que a gente fala muito aqui no Brasil do atendimento em equipe. E a doutora Temer, nós tivemos, né, nós três aqui, a oportunidade de ouvi-la falando num podcast americano que é chamado Geripal. Quem tiver a possibilidade de compreender o inglês, que é um inglês até está um pouco difícil no podcast, ou então acompanhar as legendas em inglês no YouTube para ter essa captura, poderá ouvir diretamente da doutora Temer algumas considerações a respeito desse artigo. E ela comenta que equipe de cuidado paliativo, pelo menos no serviço onde ela trabalha, é uma equipe para atendimento hospitalar. Dentro do hospital, eles têm a equipe completa. Mas no atendimento ambulatorial, é médico e enfermeiro. Então, apesar da gente seguir valorizando o atendimento em equipe, como a gente faz aqui no Brasil, este trabalho está falando de uma intervenção que foi baseada praticamente inteira em atendimento médico, tá? Então, eu acho que essa já é da ciência prática que a gente precisa considerar. A outra coisa que chama bastante atenção e que eu acho que a gente precisa pensar, né, como a gente traz para a prática esse estudo, são esses triggers, né? Não é muito fácil a gente ficar aplicando questionário de qualidade de vida nos pacientes para ver se eles têm uma queda de X pontos, e a gente precisa pensar em como fazer isso de uma forma diferente. E eles também falam que esse tipo de abordagem tem algumas barreiras, porque eles precisavam ficar monitorando os prontuários eletrônicos, procurando mudança no tratamento e vendo quando as internações aconteciam para fazer o protocolo da pesquisa acontecer direitinho. E eles também falam que como os pacientes com câncer de pulmão avançado estão vivendo cada vez mais, talvez a gente precise de outros triggers de piora para identificar mudanças no prognóstico. Eles trazem o ponto que no futuro talvez isso possa ser ajudado se existir algum jeito automático de fazer essas tarefas, ou se o próprio paciente puder ajudar com os prompts, reportando ele mesmo diretamente para a equipe de saúde. Também se existisse uma equipe de sobreaviso nos serviços, essa parte eu já estou trazendo, mas não é mencionada no artigo.
mas talvez se existisse uma equipe de sobreaviso no serviço, que os pacientes pudessem entrar em contato de um jeito fácil e dizer quando alguma coisa mudou na vida deles, seria uma solução talvez não tão difícil de implementar e mais perto da nossa realidade. Talvez não com o intuito de substituir, claro, uma visita ao pronto-socorro, mas só um jeito de as pessoas acessarem as equipes de cuidado paliativo e ajudarem elas a saber do que está acontecendo. E, além disso, hoje em dia se fala bastante do uso de tecnologia para fazer acompanhamento remoto dos pacientes. Isso seria uma ideia legal também. Talvez usar aplicativos de celular com questionário mais simples, ou que os pacientes e as famílias pudessem usar para falar sobre os seus sintomas, os acontecimentos, e esses dados podiam ser enviados direto para a equipe que acompanha eles. Ou ir integrando uma inteligência artificial de alguma forma podia ser interessante. Eu acho que essa questão de buscarmos estratégias de encontrar esse paciente que está em segmento, mas que teve uma piora, é algo independente desse artigo, né? Eu acho que ele traz à luz isso, mas todos os serviços pensam muito sobre isso, né? Eu lembro de ter assistido à apresentação de uma iniciativa de Goiânia, de um hospital que fazia um monitoramento dos pacientes que passavam por quimioterapia a respeito de intercorrências e, através desse monitoramento proativo, eles conseguiam diminuir a ida dos pacientes ao hospital, melhorar a qualidade de vida, melhorar a satisfação do acompanhamento desses pacientes. Eu não vou me lembrar agora nem do autor, nem do hospital, mas eu lembro que isso me marcou muito num congresso que eu estava dando aula e eu fiquei para assistir as outras mesas. Além disso, iniciativas como aplicativos, como você falou, né, Ana, do ESAS, para perguntar nível de sintomas já foram pensados, mas a gente tem que lembrar, e eu acho que quando nós estávamos discutindo esse episódio, o Edson Vidal participou da discussão e ele lembrou muito bem, a gente precisa lembrar que esse Brasil é muito grande e que existem pessoas que não vão ter acesso a aplicativo, celular, não vão conseguir manejar a tecnologia, então a gente precisa pensar em soluções simples, né? A disponibilidade de um contato telefônico que a pessoa possa ligar, que seja de um plantão quando o time está atuando e uma secretária eletrônica quando não está, porque a intenção, obviamente, utópica é que a gente conseguisse intervir na hora, né? O paciente intercorreu, a gente intervém na hora. Mas se pelo menos nós ficarmos sabendo que o paciente está precisando de uma assistência adicional, isso vai ser muito importante. E se nós pensarmos em matriciamento, quanto mais, né? Perfeito. A gente tem uma experiência um pouco assim no HC. A gente tem um ambulatório com muita demanda. Hoje em dia a nossa lista de espera está enorme e aí a gente sabe que a gente não consegue chegar com o paciente na hora mais adequada. Mas quando o paciente passou por uma internação ou alguma coisa, a gente coloca ele numa lista de monitoramento, em que a gente faz ligações para entender como eles estão e eles conseguem ligar para avisar. Infelizmente ainda é só em horário comercial, mas já é uma ajuda, algo nesse sentido. Isso é interessante porque normalmente a gente olha para as nossas filas de espera e pensa, né? Nossa, está demorando 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas para conseguir uma consulta. E a gente vê, né, nas falas desse pessoal que produziu esse trabalho uma referência muito parecida com isso, né? Da demora pelas consultas, 4 semanas, 6 semanas de fila de espera para conseguir. Então, se juntar as duas coisas, inclusive foi publicado recentemente uma mudança da curva, né, de evolução dos pacientes oncológicos. A gente tem muito na cabeça aquela curva de perda de funcionalidade à medida que o tempo vai passando, a curva do paciente oncológico, a curva do paciente frágil, a curva do paciente com falências orgânicas, e de repente essas curvas estão mudando. E sem dúvida nenhuma, se nós pensarmos em oncologia, pulmão e melanoma, a curva mudou muito. Então, que sentido faria termos um intervalo fixo de visitas? Mas segue me angustiando como identificar esse paciente para fazer com que a gente encontre ele no momento que ele precisa. Falei de matriciamento antes porque fiquei pensando, né? Agora que nós estamos estruturando uma política nacional de cuidado paliativo e que está previsto a qualificação das equipes de saúde primária, né, as equipes de saúde da família, no atendimento das necessidades desses pacientes, quando que esses pacientes vão deixar no modelo que é o SUS hoje, né?
primária, secundária, terciária, quando a gente vai puxar para uma equipe especializada de cuidado paliativo? Até onde um matriciamento poderia ajudar essa equipe primária a seguir cuidando e a partir da onde a gente conseguiria puxar tudo isso, né? Me brilha os olhinhos assim de pensar num prontuário único do SUS, que a gente pudesse ter uma programação que identificasse certos achados. Isso eu acho que é muito mais factível hoje em dia em operadoras de saúde verticalizadas, né, Rodrigo? Sim, a gente percebe que na saúde suplementar, às vezes, a parte de gestão da informação acontece um pouco melhor porque tem muito do monitoramento até do faturamento, etc. Então, quando o paciente vai num pronto-socorro, eles sabem, quando ele, né, muda de quimioterapia, isso aparece para eles. Obviamente, isso também acontece no SUS, mas eu acho que talvez, infelizmente, de uma maneira não tão integrada. Mas a gente sabe que tem muita coisa sendo desenvolvida nesse cenário, né? Eu também me brilho os olhos pensar nesse futuro em que a gente conseguisse perceber que o paciente está piorando antes dele realmente piorar e está muito ruim e precisar de muito controle de sintomas. Acho que a grande dúvida é esse: qual que é o gatilho? Quando que a gente se aproxima mais dos pacientes? Que é o cuidado paliativo oportuno, né? Que você me trouxe essa palavra esses dias que eu achei muito interessante. E a outra coisa que esse trabalho traz, que eu acho que poderia se aplicar à prática meio que já, né? É uma primeira consulta com a equipe de cuidado paliativo. Então, mesmo que isso não vá gerar um acompanhamento regular, né? Mas uma primeira consulta em que o paciente fica sabendo que essa equipe existe, que ele pode voltar para ela, que não é para cuidado de fim de vida, que se aplicaria numa fase de sintomas descompensados, numa fase de mais dificuldade de lidar com essas perdas, né? Que teria todo um cuidado multidimensional naquele local e que ele poderia buscar, porque com isso, se isso fosse institucionalizado, nós conseguiríamos deixar uma porta aberta para que o próprio paciente lembrasse que essa equipe existe e não deixasse isso apenas na mão do... Aqui estamos falando de oncologia, né, do oncologista, mas do médico titular, e por vezes está focado em outras coisas e deixa de fazer esse encaminhamento oportunamente e mais precocemente. Eu até comentei, né? Tipo, ter um botão, né? Preciso de ajuda, estou desconfortável, qualquer coisa do tipo, né? Identifique-se aqui e diga se você está passando por uma fase em que você está desconfortável e aquilo determinaria, né, a abertura de algum tipo de assistência junto com a equipe de cuidado paliativo. Essa parte de ter um momento inicial, que não é assim, você não está sendo encaminhado para o ambulatório para fazer segmento. Você vai passar, né, como parte aqui do protocolo de assistência desse lugar, você vai passar numa equipe que vai ficar disponível para você se você precisar, mas eles vão explicar quem eles são, né? E aí a gente teria uma oportunidade de fazer isso. O que eu gostaria de ser uma mosquinha, mas quem sabe, né, a gente consiga chegar até eles, né, era assistir esse treinamento, porque a Temel fala, né, no artigo, que os médicos que cuidaram desses pacientes passaram por um treinamento para ter um tipo de abordagem que claramente abria essas portas, porque os pacientes, a maioria, ficou no estudo, não desistiu, né? Eu acho que essa abordagem inicial é muito importante para quebrar o estigma, né? E acho que até eles discutem isso também um pouco no Jerry Paul. Mais do que um estudo para ver se cuidado paliativo funciona, é como entregar cuidado paliativo, qual a dose, qual a intensidade. E eu acho muito legal pensar nesse estudo colocando a diferença do cuidado paliativo precoce e intensivo, ou seja, eu começo lá no início e vou seguir esse cara de perto, ou esse cuidado que seria mais gradual, mais escalonado, mais oportuno, em que eu começo também lá no início, mas eu deixo um segmento mais espaçado. Começo a ficar mais próximo conforme a demanda existe. Né? Isso diminui o uso de recursos do sistema e também economiza o tempo do paciente. Né? É muito frustrante para o paciente se deslocar, mudar seus compromissos para passar por uma consulta e talvez não ter a percepção de um grande benefício naquele momento. Sim, pode fazer até com que ele perca um pouco a fé, né, no acompanhamento. E, de novo, né, se essa curva de sobrevida com qualidade está se alongando cada vez mais, pode ser que esse paciente fique longe do cuidado paliativo 2 anos, 3 anos, não importa, né? Pode ficar muito tempo longe do cuidado paliativo. A Temel traz, né, já tentou replicar esse modelo do câncer de pulmão em trato gastrointestinal e as coisas não funcionam exatamente da mesma maneira. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso, que esse é um estudo feito com câncer de pulmão avançado. Pequenas células, não pequenas células e mesotelioma. Mas não tem outros tipos de cânceres, porque além de
termos vários cânceres dentro de um só, né, de um tipo histológico, porque hoje em dia, dependendo de marcadores, genética dos tumores, você tem tipos diferentes que respondem a tratamentos diferentes dentro do mesmo câncer de pulmão, visto como um grande grupo, né? Você tem os outros todos. Então, cada grande grupo agora tem vários grupinhos dentro e cada um se comporta de um jeito. Então, oncologia não é para os fracos, né? Então, o oncologista realmente tem cada vez mais coisas para estudar, para saber e para orientar. E eu acho super importante que nós estejamos juntos nessa jornada, qualificando a qualidade de vida na trajetória desse paciente, né? Sim. Eu achei muito interessante que no Jerry Paul eles comentaram também sobre o desenho desse estudo que acabou comparando uma nova intervenção ao que a gente sabe que funciona. E eles discutiram, será que faz sentido, será que é ético hoje em dia a gente fazer um estudo num paciente com câncer sem oferecer cuidado paliativo precoce? Eu acho que isso é muito, muito interessante, porque a gente sabe que funciona. Então a questão é como fazer. E aí, acho que esse trabalho dá essa primeira norte de uma proposta de como fazer. Talvez esses gatilhos funcionam para essa população. Talvez a gente vai ter que pensar gatilhos específicos para cada população. Eu acho que essa coisa do ser ético é para pensar mesmo, porque não se pensaria hoje em dia em comparar um novo quimioterápico com nada, né? Você sempre compara um novo tratamento oncológico com o padrão ouro para aquela doença até aquele momento. É muito antiético, é impossível que algum comitê de pesquisa permita, né, a comparação para uma paciente com câncer de mama, por exemplo, comparar, fazer uma quimioterapia nova, um tratamento, um imunoterápico novo, versus nada, né? Vamos pegar uma população com câncer de mama diagnosticada e não vamos fazer nada para testar um remedinho novo. Isso não é possível, né? Mas o cuidado paliativo ele não é visto dessa forma. Apesar de estar mais do que comprovado, ainda não é visto dessa forma. Bom, vamos terminar, porque senão a gente continuaria conversando aqui para sempre, né? Porque a conversa é muito boa e é muito interessante, e é justamente isso que a gente quer nesses episódios do Pali Papers. Conseguir trazer ideias que nascem dos artigos científicos, dos capítulos de livro, dos guidelines, nacionais ou internacionais, para a nossa prática nesse Brasilzão todo e que possa favorecer e ser incorporada realmente por todo mundo. Eu acho que as mensagens para casa desse capítulo, desse episódio, elas são que a gente precisa pensar em modelos diferenciados, individualizados de atendimento em cuidado paliativo. Não vai ter um modelo só que vai conseguir atender necessidades de SUS, saúde suplementar, pacientes com um câncer que tem uma trajetória de doença que pode ser de anos, para outro que tem uma trajetória de doença que vai ser de meses, para também um paciente com outras doenças que não oncológicas. Então, eu acho que pensar nesses modelos é importante, porque a partir do momento que você desenvolve um modelo, testa esse modelo e esse modelo funciona, você consegue replicá-lo. E desde o começo, se esse modelo pensar também em ser econômico, mais replicável ele será em países em desenvolvimento como o nosso. A outra coisa que eu acho que é uma mensagem para ser levada para casa é essa questão de que esse trabalho tem um recorte muito específico de população. População com câncer de pulmão avançado, maioria branca, de 3 centros de super excelência, atendidos pelos paliativistas mais reconhecidos mundialmente. Então, ele teve o cenário ideal para funcionar. Levá-lo para o atendimento na comunidade ainda precisa ser feito, então a gente tem que ser ponderado nesse sentido. E, finalmente, mas não menos importante, eu acho que a maior parte da nossa discussão foi em relação a isso, a mensagem de que a gente precisa encontrar formas de identificar aquele paciente que está com necessidades mais intensas naquele momento e prover o atendimento para contornar essas necessidades sem que esse paciente precise entrar no modus operandi normal do sistema de saúde, que é o pronto-socorro, porque é o pior lugar que pode existir para um paciente em cuidado paliativo, principalmente no paciente que já não está mais sob nenhuma terapia modificadora de doença, é um pronto-socorro. Então, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês por aqui. Nos acompanhem no Instagram, @palipapers. Nos vemos em 15 dias.
@palipapers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse e siga @palipapers no Instagram e na sua plataforma de podcast preferida.